Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é Jaqueline Moore. Sejam bem-vindos ao nosso Instituto de Constelações Familiares. E hoje estou aqui para falar para você como que a constelação ela pode ajudar você a desbloquear sua vida financeira. Antes de falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu gostaria de compartilhar a minha história. Eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa, sempre quis conquistar, sempre quis ter meu próprio negócio, né? Então, quando eu estava na faculdade de fisioterapia, eu já tinha muito claro do caminho que eu queria fazer, eu já tinha certeza que eu iria abrir o meu negócio e que eu ia ter e fazer o meu próprio dinheiro. E sempre, desde muito pequenininha, eu já acreditava, assim, na lei da atração. Então, é algo, assim, da minha alma. Eu falo que ninguém me ensinou. É algo, assim, que vem da minha alma. Então, eu sempre fazia lá os meus quadros dos sonhos. Quando eu fui abrir o meu estúdio de Pilates, eu fiz o meu quadro dos sonhos. E tudo, gente, exatamente do jeito que eu coloquei no meu quadro dos sonhos, aconteceu. Então, assim, por que eu tô contando essa história? Porque no auge do sucesso do meu negócio como fisioterapeuta e também como uma co-criadora da realidade, porque tudo que eu queria co-criar, eu conseguia. Viagens, carro, casamento, meu negócio, cliente, agenda cheia, tudo. Mas em 2016, algo aconteceu. Depois de ter alcançado um certo auge assim do sucesso, porque eu queria ter uma clínica lotada de clientes, eu consegui, já estava indo para a segunda clínica. Eu queria casar, eu consegui, eu criei o meu casamento perfeito. O carro que eu queria comprar, zero na época, eu criei, viagem. Então tudo eu conseguia criar. E em 2016, assim, parece que deu aquele sabe assim, quando você, na tua mente, você acreditava assim, ó, nossa, quando eu alcançar isso eu vou ser feliz, quando eu alcançar isso eu vou ser feliz, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. E aí, quando eu alcancei essas coisas que eu queria, parecia que mais dentro de mim eu ia para um vazio existencial. Aí eu pensei, bom, já co-criei o meu negócio dos sonhos, com a agenda lotada de clientes, negócio crescendo, expandindo. Casei, tava super feliz, morando numa casa super bacana, bens materiais, tudo que eu queria ali, né, graças a Deus eu conseguia comprar. E aí, eu sentia uma angústia no meu peito, como se nada daquilo fosse me completar, como se nada daquilo fosse dar certo, ou a qualquer momento, como se eu fosse perder tudo aquilo. E aí eu entrei numa crise existencial. E eu pensei, então só falta um filho, né? E aí eu pensei assim, então eu comecei a co-criar, gente, o meu filho. Eu lembro até hoje, dia 7 de setembro de 2017, eu fui viajar pra praia com a minha família, com a família do meu esposo, e eu fiquei co-criando o meu filho. E ele, gente, é do jeitinho que eu imaginei, do jeitinho que eu co-criei naquele dia. Então eu sempre fui uma super co-criadora. Mas Jaque, por que você está falando disso se esse vídeo é sobre constelação? Calma que eu já vou chegar na constelação. Então, depois que eu tive meu filho, aí eu falei, nossa, agora eu alcancei a felicidade, né? E não, parece que aquilo me afundou ainda mais. E eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer nesse mundo? Sabe, depois de ter alcançado tudo isso, aquilo que eu idealizava para minha vida enquanto pessoa, aí veio aquele vazio e nada me completava. Então eu percebi que eu precisava de ajuda, porque aí começaram as crises de depressão, crises de ansiedade, e o trabalho e o casamento e o filho já não supriam mais aquela necessidade, aquela carência, aquele vazio, coisa que eu imaginava que quando eu tivesse ia melhorar. Então foi quando eu conheci as constelações familiares. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Através da constelação familiar, eu
estudando as constelações, percebi o quanto eu estava distante de mim, o quanto a minha alma buscava lá fora para não olhar para as dores e sofrimentos existenciais, carência, dependência emocional e até exclusão, né? Então eu me sentia excluída da família, tanto que eu pensava assim, nossa, ninguém me ama, minha família não me ama. Então eu sempre assim procurava pai e mãe. Eu era muito carente de pai e mãe. E pai, se você estiver assistindo esse vídeo, ó, agora eu estou curada, tá? Porque meu pai assiste meus vídeos. Mas nessa época, enquanto eu ainda era doente, né, enquanto eu tinha depressão, eu procurava pai e mãe. Então eu lembro que eu projetava isso, inclusive, nos meus clientes, né? Nossa, eu via aquele casal, falava, nossa, né? Queria ser filha daquele casal, olha como aquele casal é legal, né? Porque a minha criança interior, ela tinha essa carência de pai e de mãe. Não que os meus pais não deram amor pra mim, claro que eles deram, né? E eu tomei aquele amor, mas a minha criança interior se sentia abandonada. A minha criança interior, para ela não tinha assim esse arquétipo de mãe, não tinha assim esse arquétipo de pai, né? E ficava projetando isso nas relações. Então, quando eu me casei, na verdade eu casei procurando pai. Eu trabalhava na época das 7 da manhã às 10 da noite, por quê? Procurando mãe. É fuga para não olhar, né? Então, quem trabalha demais, muitas vezes tem que tomar cuidado, porque pode ser o quê? Uma fuga, né? Então, tem aquela dor do abandono, aquela dor da rejeição, e eu preciso me curar daquilo, eu preciso olhar para fora para conseguir suportar aquela dor da rejeição, aquela dor do abandono. Só que chega uma hora que a alma, ela vai gritar de dor. No meu caso, veio com depressão, crises existenciais. Então, quando a constelação chegou, se apresentou para mim e eu fui constelar, existem 3 ordens ali do amor, trazido pelo alemão Bart Hellinger, conhecido como o pai das constelações. Dentro dessas 3 ordens do amor, que é a hierarquia, o pertencimento, o dar e o receber, eu estava toda desequilibrada. E quando a gente está em desequilíbrio com essas ordens, a nossa alma, ela adoece. E como que é a forma da alma falar com a gente de que a gente está doente, que a gente está fora de ordem? Através de sintomas. Então eu tinha muita crise de depressão, de ansiedade, tomava medicamentos fortíssimos, né? E a fuga, então o trabalho para mim era fuga. Eu me escondia no trabalho, né? Então, como eu disse, eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite para fugir. Fugir da solidão, fugir do medo da rejeição, do medo do abandono. E aí, estudando as constelações familiares, eu fui entendendo que, primeiro, eu estava fora de hierarquia, fora de ordem, né? Então, eu olhava para o casamento dos meus pais, isso já lá na constelação, tá, gente? Eu olhava para o casamento dos meus pais ali e achava que eu é que tinha que, digamos assim, salvar aquele casamento. Então, para minha alma, ela via assim o pai e a mãe como iguais. Quando a gente vê o pai e a mãe como igual, a gente entra num sofrimento. Por quê? Dentro da hierarquia, o pai e a mãe vieram antes. Eles nos deram a vida, então eles são maiores do que nós. Dentro da hierarquia, quem vem depois é menor, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, se você pensar numa empresa, tem o chefe, tem ali o diretor, o gerente, o operador. Dentro do sistema familiar não é diferente. E quando a gente não respeita essa hierarquia, o corpo adoece, a alma adoece. Dentro das escalas dos irmãos, isso também acontece. Então, eu também estava fora de ordem com os meu irmão. Bom, o tempo passou e eu fui ali reorganizando, então, essa casa interior. E aí, as coisas já começaram a ficar um pouco melhores.
Só que aí, como eu comecei a arrumar essa casa interior, o que eu percebi? Que eu também já não gostava muito do que eu fazia, né? Não gostava de ser fisioterapeuta, não gostava mais de dar aula de pilates. Então eu fui buscar esse mundo mais das constelações familiares e na época assim eu sentia muita escassez financeira, né? Parecia que nada supria o dinheiro, né? Então eu fazia dinheiro, mas mesmo assim projetava no dinheiro as minhas relações. Então uma coisa que as pessoas precisam entender sobre questão de dinheiro, né, é que a gente projeta no dinheiro as nossas relações. Então, toda vez que eu ia constelar a minha relação com o dinheiro, aparecia sempre eu projetando ali o dinheiro em uma relação. Às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes no casamento. Então, o dinheiro, ele não fica aonde não tem hierarquia, aonde não tem ordem, aonde não tem pertencimento. E eu quero trazer para você, nesse vídeo, essa consciência de que sem ordem, sem hierarquia, sem pertencimento, sem a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, não tem como você sustentar dinheiro. Você não consegue sustentar abundância. Por quê? A alma, ela sempre vai estar olhando para aquilo que está em desequilíbrio. E o dinheiro, ele está a serviço da vida. O dinheiro, ele serve à vida. O dinheiro é uma expressão do amor, é uma extensão do amor, né? Se a gente for olhar no campo sistêmico, é essa filosofia que nós consteladores aprendemos e vivenciamos na prática. Então, o dinheiro, ele serve à vida. Por quê? Compra a nossa roupa no dia de frio, né? Compra o nosso shampoo lá, ó. Tava olhando o meu cabelo, nossa, como tá grandão, né? Então, assim, né? Compra o shampoo, paga ali a conta de luz, de água, de telefone, aluguel, compra os nossos suprimentos de alimentação. Então, o dinheiro hoje, ele é uma necessidade, não só de troca, né? Mas é algo que nos mantém na vida. Então, quando isso é tirado, mexe em toda a nossa estrutura, né? Material. Só que para a alma não sabe o que é dinheiro. A alma não sabe. Então, aqui na tua mente, você tá assim, meu Deus, preciso de dinheiro para tal coisa. Ai, parece que caiu um cisco no meu olho. Preciso de dinheiro para tal coisa, eu quero mais dinheiro, ou enfim, tá endividado, né? E a alma não sabe o que é isso. Porque para nossa alma, a alma ela também é uma expressão do amor. Então, o que representa o dinheiro para você no campo da alma? Só que, para entender o que o dinheiro representa para você no campo da alma, você precisa constelar. Então, muitas vezes que eu fui constelar minha relação com o dinheiro, quando eu colocava o dinheiro no campo, eu sentia medo. Aí eu pensava, meu Deus, mas eu quero tanto, o dinheiro é tão bom, por que a minha alma tem medo do dinheiro? Quando a gente vai olhar para o nosso sistema familiar, a gente precisa entender que esse sistema ele é feito de emoção, de emoções, de traumas. Esse sistema ele é feito de crenças, né? E quando a gente nasce, a gente já vem com essa bagagem sistêmica, né? Então aqui tem memória da mamãe, do papai, é o nosso DNA, né? Os nossos genes, os nossos genes. Então toda a carga emocional dos nossos pais, dos nossos antepassados, fica registrado nas nossas memórias. Isso não se apaga, né? Então tá aqui. Então, quando a gente vem de um sistema onde sempre foi muito difícil conseguir dinheiro, é uma luta, é um sacrifício, ou a crença de que dinheiro é sujo, de que rico não vai pro céu, ou que rico é tudo ganancioso, o que acontece? Quando a tua alma começa a buscar dinheiro, buscar recursos para prosperar, ela mesma, a tua alma, vai te paralisar, porque ela vai falar assim, ei, o teu sistema é diferente, o teu sistema acredita que precisa ser uma luta para conseguir dinheiro. O teu sistema acredita que o dinheiro não nasce em árvore, que tem que ser sempre muito difícil para conseguir. Ei, o teu sistema cresceu na escassez, como é que você vai ser diferente agora? Você precisa pertencer a este sistema.
Então, para nossa alma, é mais importante pertencer à família original do que ser diferente. E é aqui que a maioria das pessoas não consegue romper o teto financeiro. Quando a alma percebe que está sendo muito diferente desse sistema. Então, o que aconteceu comigo? Eu cheguei lá no auge do meu negócio, né, do sucesso, as coisas crescendo, expandindo, e a minha alma paralisou tudo. E quando eu fui olhar, né, além de estar fora de hierarquia, tinha todo esse sistema de crença limitante. Então, por exemplo, eu cresci ouvindo da minha mãe de que dinheiro era sujo, então eu pegava no dinheiro e ia correndo lavar a mão. O que a tua mente entende? Nossa, ela não gosta disso, então não vamos mandar, ou se vier, tem que gastar muito rápido. Né? Então, a mente funciona de um jeito, a alma funciona de outro jeito. Não adianta você querer dinheiro se a tua alma tem um sistema lá de que dinheiro é sujo e que para pertencer a essa família, ela prefere perder dinheiro do que ficar longe da família, ser diferente da família. Então, é bem complexo, né? Então, aqui eu quero que você entenda nesse vídeo que para que o dinheiro venha, para que o dinheiro ele permaneça, né? Como eu estava falando no começo do vídeo, eu era muito co-criadora. E depois bateu ali no sistema de crença. E eu digo para vocês que a única coisa que paralisa os teus sonhos é este sistema familiar, né? Então, depois de muitos anos, eu estudo as dinâmicas ocultas do dinheiro há mais de 10 anos e dentro de todo esse conhecimento que eu tive de estudos, tanto de práticas, de consultório, de atendimentos e na minha própria vida, eu identifiquei uma única coisa em comum com todo mundo. Chega uma hora que a alma, ela sente medo. Sim, meus amores, a alma sente medo de fazer dinheiro quando ela está muito longe desse sistema familiar. Mas já que eu quero prosperar, já que eu quero ter dinheiro, como é que faz? Então a gente vai ter que fazer os movimentos da alma, que é o que a gente faz na constelação familiar, em uma sessão de constelação familiar. Nós vamos olhar para a alma e lá no campo da alma começar a dizer para ela: olha, querida alma, é seguro ser diferente dos pais. É seguro ir adiante. É seguro ir para o futuro, criar os teus sonhos. Só que como é um movimento na alma, a gente precisa acessar o campo da alma. E é isso que nós, consteladores, fazemos. Então, nós somos facilitadores para que vocês consigam acessar o campo da alma, para você conseguir enxergar qual é a imagem que a tua alma projeta sobre o dinheiro. Então, a minha alma projetava medo. Então, a minha mente queria dinheiro, mas a minha alma queria o dinheiro longe. Vocês estão entendendo? Então, aí a gente começa todo um processo. Gente, eu sempre falo, não adianta fazer só uma constelação, é um processo, né? Então, hoje eu trabalho com processos sistêmicos, porque a gente vem de um sistema familiar muito grande e de um inconsciente coletivo também. Então, o sistema coletivo, por exemplo, nós brasileiros, também temos o nosso sistema coletivo brasileiro, que também afeta a nossa relação com o dinheiro. Então, durante esses 10 anos, eu estudei os oito portais da abundância real, onde a gente vai abrindo cada portal e olhar o que tem lá dentro. E, gente, você, olha, quem entrar nos 8 portais, nos oito portais da abundância, que inclusive, deixa eu dar um recadinho rapidinho para você, ó, dia 10 de junho, nós vamos ter o nosso workshop, onde eu vou falar sobre esses 8 portais da abundância. Vou deixar todas as informações embaixo desse vídeo aqui. Já peço que você se inscreva, que você curta, se você está gostando desse conteúdo e, por favor, ajude a compartilhar esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas, tá? Essa é a minha missão também. Se você me ajudar, fica bem mais fácil. Posso contar com você? Deixe seu like, comece a me seguir, compartilhe esse conteúdo e também já me diz aqui de que cidade você está falando, que eu vou amar te conhecer. Eu sou de Curitiba. Deixa aqui nos comentários que cidade que você está falando, para a gente se conhecer também.
Então, dia 8 de junho vai acontecer o workshop, né? Onde eu vou mostrar para vocês o que é esses 8 portais da abundância. Então, um dos primeiros portais que eu quero falar nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu vou falar só desse primeiro, é o portal Raiz. O portal Raiz, ele é assim, ó, poderosíssimo. Se você estiver em desequilíbrio com ele, você não vai prosperar, você vai construir seu império e o seu império vai cair. Então, o que seria o seu império? Você vai construir um casamento? Vai perder. Vai construir um negócio? Vai perder. Vai construir uma sociedade? Vai perder. Quer engravidar? Vai perder filho. Por que, Jaque? Porque a gente está falando do primeiro portal, que é o Raiz. O primeiro portal Raiz é o portal ancestral. Quando a gente está emaranhado com a história dos nossos ancestrais, quando a gente está sendo leal à raiz ancestral, é aonde a ferida mais pega e é aonde derruba. Imagine uma árvore sem raízes, ela consegue ficar de pé? Não. Se você tirar as raízes, a árvore, ela apodrece, ela cai, bate um vento, derruba. Quando você está em desequilíbrio com este portal, qualquer ventinho que der no seu negócio, no seu casamento, com seu filho, com a sociedade, vai cair, porque você não tem força de sustentação. Então, de uma forma muito profunda, a gente tem que mergulhar nessas raízes e extrair de lá aonde que eu estou sendo leal a essas raízes sistêmicas. Então, esse é o primeiro portal que eu vou trazer para nós no dia 10 de junho, né? Vou deixar todas as informações do workshop aqui para você se inscrever. É apenas R$ 48, mas eu tenho apenas 10 vagas e uma das vagas pode ser sua, tá? E quem quiser antes fazer uma constelação, já que, olha, adorei o seu vídeo, mexeu comigo, já conheço um pouco da constelação e quero agendar um horário, entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp e agende a sua sessão também, tá? Então, dia 10 de junho nós vamos falar um pouquinho mais profundo sobre esse portal e nós vamos fazer exercício sistêmico para liberar esse portal. Olha que bacana, né? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas durante essa semana e até o dia 10 de junho eu vou trazer muitos conteúdos com esta temática, dinheiro sistêmico, a serviço da vida, para que vocês tenham este conhecimento e também se curem com relação ao dinheiro, porque essa é a minha missão, tá? Que a gente se liberte do passado e sejamos pessoas livres para cocriar os nossos sonhos, né? Então, eu vou indo, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, mais uma vez, deixa o seu like, deixa aqui embaixo qual cidade você é e o que você achou desse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, por favor, porque a minha missão agora é levar este conhecimento adiante, porque um dia transformou minha vida, já ajudou a transformar mais de centenas de milhares de vidas dos meus clientes e eu quero ser contribuição para ainda mais pessoas neste mundo, né? Ó, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.